Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. O Ministério da Saúde aponta diminuição no número de fumantes no Brasil. Semana Nacional de Conciliação é aberta no Maranhão. Defensoria Pública realiza ciclo de palestras para debater direitos e cidadania no bairro Liberdade. Você vai ver ainda o que foi discutido pelos deputados na sessão plenária de hoje. E mais, cartórios eleitorais reabrem serviços aos eleitores. É agora no Portal da Assembleia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que o hábito de fumar está deixando de fazer parte da rotina da população brasileira. E o Sistema Único de Saúde tem ajudado quem quer ter uma vida mais saudável. Na capital, o tratamento gratuito para fumantes pode ser feito em qualquer posto de saúde. Os dados são da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel, vinculada ao Ministério da Saúde. O número de consumidores de cigarro caiu de 15,7% em 2006 para 10,1% em 2017. As capitais que ainda estão no topo da lista de cidadãos que mantêm esse hábito são Curitiba, com 15,6% de incidência, São Paulo, com 14,2% e Porto Alegre, com 12,5%. Ainda segundo o levantamento, São Luís registra a segunda menor prevalência de fumantes entre as mulheres, com 2,2%. Foram feitas 53.034 entrevistas por telefone em 26 capitais e Distrito Federal. Uma prova de que o glamour e o status social em outros tempos associados ao ato de fumar estão sendo deixados de lado pelos brasileiros. A rede pública de saúde tem um papel importante nessa mudança de comportamento. O Sistema Único de Saúde oferece para os fumantes tratamento gratuito que pode ser acessado em qualquer posto de saúde para iniciar as intervenções. Aqui em São Luís, todas as unidades de saúde estão com profissionais capacitados. Mesmo que nessa unidade não tenha ainda o consultório, mas ela pode ser direcionada para uma equipe, uma unidade que faz esse atendimento ao fumante. Os tratamentos incluem medicamentos como pastilhas, adesivos e gomas de mascar, que são as terapias de reposição de nicotina. O incentivo do governo para evitar a dependência vai além dos postos de saúde. Um exemplo é a política de preços mínimos ligada à redução do consumo do cigarro. Uma iniciativa federal, a tributação, aumentar a taxação dos impostos para produtos do tabaco e derivados dele, que percebe-se que com o aumento as pessoas deixam de fumar. Algumas pessoas deixam de fumar com o aumento da taxação de impostos e do valor do cigarro. Mas a preocupação atual é com questão do cigarro contrabandeado. Então, vem muito cigarro ilegal de países de fronteira do Brasil e eles chegam com preço mínimos, além da venda unitária, que é proibido, mas a gente ainda consegue perceber essa venda unitária. Então, facilita o acesso não só para os adultos, mas principalmente para os adolescentes e jovens. A reforma no prédio da AGED, Imperatriz, região Tocantina do Estado, e as ações do Ministério Público em Barra do Corda repercutiram entre os deputados na sessão plenária de hoje. O repórter Joelson Braga acompanhou os trabalhos. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A sessão plenária na Assembleia Legislativa nesta terça-feira acabou ainda há pouco. Tivemos a presença de muitos parlamentares na manhã desta terça-feira aqui. Agora, durante o pequeno expediente, os pronunciamentos foram abertos pelo deputado professor Marco Aurélio. Ele tratou de alguns temas e citou inclusive a reforma do prédio da AGED lá na cidade de Imperatriz. O deputado Wellington do Curso, na verdade, também usou a tribuna na manhã desta terça-feira várias vezes e entre os temas abordados pelo parlamentar, temos a crítica ao governo do Estado por uma informação da possível redução do pagamento de médicos, no setor da saúde aqui no estado do Maranhão. O parlamentar também foi o último orador e chegou a citar a questão do Prêmio Inovare, como a iniciativa do Judiciário Brasileiro, que premia inovações, ações inovadoras na justiça brasileira. Depois tivemos o deputado Rigo Teles, ele parabenizou o Ministério Público pelas ações que vem adotando lá em Barra do Corda. Hoje a sessão teve várias matérias votadas e eu destaco aqui a PEC, uma proposta de emenda à Constituição de iniciativa da deputada Dina Mello, que foi aprovada
pela maioria, na verdade por unanimidade aqui dos parlamentares na Assembleia Legislativa, essa PEC que cria o Fundo Estadual para transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa. Joelson Braga, para a TV Assembleia. Ainda durante a sessão de hoje, a Assembleia aprovou um requerimento de autoria do presidente da Casa, deputado Otelino Neto, que propõe a realização de uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil, no dia 21 de novembro. Segundo o presidente, a iniciativa se justifica em razão da importância do trabalho da instituição para os brasileiros, em especial os maranhenses. O Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão está participando da 13ª Semana Nacional de Conciliação. O objetivo é mostrar que a decisão de conciliar só acontece se houver comum acordo entre as partes envolvidas. Até o dia 9 de novembro, mais de 10 mil processos devem ser analisados e julgados em todo o estado. Na pauta de audiências foram agendados mais de 10 mil processos em todo o Maranhão, somente para a Justiça Estadual. Em São Luís, os encontros acontecem no Fórum do Calhau, nas varas cíveis e da família e no Centro de Conciliação, em parceria com diversas instituições e empresas. Para a 13ª edição da Semana de Conciliação, o tema é Conciliar, a decisão é nossa. O cidadão, enquanto parte no processo, sai da posição de esperar que a justiça dê uma solução para a questão e conjugue, junto com demais partes do processo, a busca de uma solução que coincida a satisfação do interesse de quem pede e a capacidade de compromisso de quem se obriga. Então, isso é uma justiça democrática. Este ano, uma das novidades ficou por conta da comunicação digital entre as partes, a partir da indicação pelas empresas de processos passíveis de entendimento. Uso de chats, 0800 e e-mails são alguns dos canais disponíveis. Outra novidade são os acordos que passaram a ser feitos pela primeira vez no Maranhão, em segunda instância. Nós vamos iniciar a conciliação no Tribunal de Justiça, a conciliação do 2º grau, em que processos, ainda que em grau de apelação, vai permitir que as partes, conscientes já de uma situação avantajada do direito discutido, encontre soluções que possam acomodar a melhor satisfação dos direitos já reconhecidos pela Justiça. O mutirão vai até o dia 9 de novembro e está sendo coordenado pelo Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. As Justiças Federal e do Trabalho também participam da Semana de Conciliação. Todos os processos selecionados têm possibilidade de entendimento. Somente no primeiro dia, a Justiça chegou a R$120 mil em acordos. Este advogado fala da importância da iniciativa. Essa Semana da Conciliação ela tem assim, a vantagem, né, de que as partes já vêm com essa finalidade de fazer conciliação e acaba tendo um ânimo diferente para fazer as audiências, né? Veja, no próximo bloco, a Defensoria Pública realiza ciclo de palestras em escolas do bairro Liberdade. E mais, cartórios eleitorais reabrem a oferta de serviços para a população. O portal volta em 1 minuto. A Defensoria Pública do Maranhão está realizando um ciclo de palestras em escolas do bairro da Liberdade. O evento faz parte do projeto Educação em Direito e Cidadania. A próxima palestra acontece na sexta-feira. O repórter Ronald II tem as informações. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão realiza até o dia 24 de novembro um ciclo de palestras por várias escolas do bairro da Liberdade. A ação faz parte do 3º Festival de Belezas Negras. Sobre esse assunto eu converso agora com a Isabela Miranda, diretora da Escola Superior da Defensoria Estadual. Doutora Isabela, quais são os principais objetivos, de que forma a Defensoria Pública do Estado do Maranhão vai contribuir com essa ação? A área da Liberdade é uma área que se auto-identifica como um quilombo urbano em São Luís. Então, por isso, a gente está abordando a temática do racismo institucional, os direitos humanos relativos a essas pessoas, o empoderamento da juventude, já que são palestras proferidas também para jovens, outras questões relativas a direitos humanos, como a problemática da violência de gênero, da violência contra as mulheres, quais são os direitos das crianças e adolescentes, uma maneira de esclarecer para esses jovens quais são os direitos que eles possuem e levar uma perspectiva de cidadania, de educação em direitos humanos,
para poder dialogar com essa comunidade e levar a defensoria também até lá para eles entenderem qual é o papel da defensoria pública. Como que é a interação desses estudantes, desses alunos, dentro da temática que vocês trabalham? A interação é bastante interessante, assim, porque muitas das questões partem dos próprios estudantes, né? Muitos perguntam situações que eles já vivenciaram, situações que as próprias famílias deles já vivenciaram, como falta de acesso à política pública, ou então uma própria discriminação que possa ter acontecido, como eles podem se utilizar do sistema de justiça, como que eles podem recorrer à Defensoria Pública para tentar efetivar esses direitos. Muito obrigado, doutora. Portanto, doutora Isabela Miranda, relembrando, a ação, as palestras aqui promovidas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão acontecem até o dia 24 de novembro em várias escolas do bairro da Liberdade, na capital maranhense. Ronald II para a TV Assembleia. Os candidatos que encerraram a participação nas eleições de 2018 no primeiro turno têm até hoje para apresentar à Justiça Eleitoral a prestação de contas da campanha. O mesmo prazo vale para os partidos. O primeiro turno das eleições gerais ocorreu no dia 7 de outubro. A mídia, contendo toda a documentação comprobatória da prestação de contas, deve ser gerada obrigatoriamente a partir do sistema de prestação de contas eleitorais e protocolada essencialmente no Tribunal Regional Eleitoral, responsável pelo exame das contas. Após a entrega e validação da mídia, os dados são gravados e transmitidos eletronicamente para o TSE. Após esse processo, toda a documentação entregue será disponibilizada na íntegra para consulta pública do portal no Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Ainda falando sobre o assunto, os cartórios eleitorais de todo o país voltaram a realizar serviços que haviam sido suspensos desde maio por causa das eleições de outubro. Agora, os eleitores que tiveram algum problema na hora de votar, por exemplo, já podem regularizar a situação perante a Justiça. Depois do fim das eleições de 2018, expediente normal no Fórum Eleitoral de São Luís. Eleitores que detectaram problemas na hora de votar começaram hoje a comparecer ao cartório para regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. Até 2020, os eleitores vão poder fazer o alistamento, transferência, solicitar a segunda via do título e certidão de quitação eleitoral. É necessário levar original e cópia de documento de identificação com foto e comprovante de residência. Se ele tiver faltado à eleição, basta ele vir aqui, a gente consulta, emite a guia de multa, ele paga e quando ele retornar com o comprovante pago, a gente dá baixa na multa dele. Agora, se o problema dele for um cancelamento ou uma suspensão, a gente precisa analisar o caso e se for a situação da gente fazer uma transferência ou uma revisão no título dele, regularizaria a situação dele. No primeiro dia de atendimento, muita gente compareceu ao Fórum Eleitoral no bairro da Coama, em São Luís, para regularizar a situação. Não, eu vim só porque eu estava casada e vim colocar para solteiro. A dona de casa, Noêmia Freitas Lopes, teve o título cancelado porque não votou e nem justificou o voto em mais de 3 eleições e aproveitou para regularizar o documento com antecedência. O título atrasado não dá certo, tem que botar logo tudo em dia para poder as coisas melhorar também, né? E vai ficar aberto até maio de 2020, ocasião em que ele fecha novamente para preparar a próxima eleição. Mas o eleitor tem aí mais de um ano para regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. O Portal da Assembleia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.